Bom, olá pessoal, sou Ives Gurgel, tá? A gente vai continuar hoje a aula que fizemos na semana passada, certo? Mas para quem não veio, eu vou recapitular rapidamente a matéria que a gente falou e para vocês já relembrarem e pegarem o ritmo que a gente estava, tá? A gente começou falando bem sobre criatividade, sobre inovação, né? Dizendo que a criatividade, ela não é uma característica da pessoa, ela é uma habilidade desenvolvida. Então, qualquer pessoa desenvolvendo e estimulando, ela consegue ser criativa. O que acontece? Que hoje a gente tem um processo de quebra da criatividade. A gente é ensinado a seguir alguns padrões, principalmente quando a gente, desde cedo, a gente não é estimulado e percebe que existem respostas certas, existem caixinhas certas para você conseguir, por exemplo, tirar um 10 na prova. As respostas criativas, as ações criativas, geralmente elas não são estimuladas, né? Então, o que a gente percebe? A criatividade é um processo de habilidade que no começo da infância, da juventude, ela é bem puxada, travada, e é exigida quando você entra na faculdade, entra na vida adulta, né, entra no trabalho. O que eles pedem? Pense fora da caixinha. Quando está na escola, escolha a opção que é correta. E só tem essa opção correta. Então, você é ensinado a pensar de um jeito predestinado e depois é estimulado a pensar de um jeito criativo. Então, um pouquinho desse debate a gente começou na aula passada. Falou também da importância da tecnologia nesse processo e que a gente vive numa era de uma acentuação muito forte da transformação digital, muito devido à pandemia, né? A pandemia agilizou todo esse processo, tornou isso muito mais rápido, muito mais, as pessoas tiveram que se adaptar muito mais a esse processo, as empresas tiveram que entrar de cabeça nesse processo, senão faliam dentro dos 2 anos de pandemia, e a gente percebe que houve uma mudança na forma que a gente enxerga os produtos, que a gente consome esses produtos, e a gente deu alguns exemplos, né, que eu trago de volta para vocês, da Blockbuster, que a gente tinha que ir até o local, alugar a fita, né, comprar o produto e voltar para casa. Hoje a gente percebe que esse processo foi alterado. Eu não preciso mais ir até o local. O produto vem até a minha casa. O streaming está aí para facilitar, quebrar, né, esse padrão de ir até o local para que eu receba em casa, facilitando o meu processo de consumo. Eu gasto muito menos energia para assistir um filme hoje do que eu gastava antes, que eu tinha que ir até o local, eu tinha que fazer fazer a compra, trazer em casa, né, assistir, rebobinar e ainda devolver aquele produto para a locadora, e tinha que devolver do jeito que ela queria. E ainda tinha a questão do atraso, né, ainda tinha um tempo. Então tudo isso eram barreiras para o consumo que foram alteradas nessa parte que a gente está vendo hoje em dia, tá? E aí eu estava vendo, por exemplo, essa semana, como que foi criado o Spotify. Tem até a série da Netflix, não sei se vocês assistiram, mas ele conta todo o processo desde a ideia de como mudar aquela forma de consumir música até a implementação, o desenvolvimento do projeto e como é que ele foi implementado dentro daquela sociedade, tá? E eu não sei se é da época de vocês, mas na minha época, para escutar música, ou você comprava o CD, né, a fita, o CD, ou ia na rádio, escutar na rádio, ou você baixava, né, no Torrent, ou no Emule, ou no The Pirate Bay, né? Mirk, né? Então tem diversas formas de você baixar, tinha diversas formas de você baixar não só a música, mas filmes, fotos, enfim, você baixava tudo nesses locais. Qual era o grande problema? Para baixar uma música, você demorava 3 horas, 2 horas. E aí quando você ia escutar a música, já tinha perdido aquela vontade, muitas vezes você estava em outro local, não podia esperar, né? Ouvia a música não vinha errada. Já vinha errado.
Ou você baixava um filme, esse aqui é lançamento, acabou de sair, aí vinha outro, nada a ver, né, só para você baixar. E ainda tinha um processo que a internet era extremamente cara. E então você tinha que baixar à noite, porque ninguém estava usando, e aí a internet um pouquinho mais rápida, né, para dar certo e tal. Enfim, era um processo muito dispendioso e ainda assim quase quebrou a indústria da música, né? Para dar esse exemplo na área da música. Por quê? Porque com o processo de baixar as músicas, mesmo sendo não tão bacana para o usuário, ainda era um site complicado, tinha muitos anúncios inapropriados, né? Mas ainda assim, aquela indústria estava tão fragilizada que assim que surgiu, já abalou. E quando veio o Spotify, essa indústria quase toda, do jeito que a gente conhecia, foi alterada. Hoje a música ela não vive mais da venda de CD, da venda de músicas em si. Ela vive muito mais dos shows, né, da venda de outros produtos relacionados. Enfim, então tudo isso foi alterado e o jeito que a gente consome música foi alterado por um aplicativo, né, uma forma de escutar diferente, que é o streaming de música, tá? Hoje tem diversos, mas esse da série foi o Spotify e é muito bacana ver que o grande lance não é você pensar numa inovação que vai romper todas as barreiras, vai quebrar uma indústria. Não, o grande lance é solucionar um problema. Qual era o grande problema que tinha assim na época? Bom, para escutar uma música, ou eu compro o CD, que é extremamente caro. Hoje a gente compra de R$10, né? E olha lá, você compra 3 por 10 ainda, estão jogando na tua cara o CD. Ou você aí comprava o CD, era 50, 60 reais, 30 reais, era muito mais caro. Ou você baixava nesse formato que demorava bastante. Então a experiência era muito ruim de escutar música. Ou você tinha que ligar para a rádio, ei, toca a música tal aí, é o amor, aí está o novo. Toca aí o É o Amor na rádio que eu quero escutar. Então era um processo, uma experiência muito ruim. Então a grande diferença dessa tecnologia não foi a solução disruptiva que veio para quebrar tudo. Foi solucionar um problema de maneira eficiente. Mesmo o Pirate Bay, o Emule, o Mirk, todos demoravam bastante. E quando você quer escutar música, você quer escutar rápido, imediatamente. Às vezes é para criar um ambiente, um clima para você estudar, para você relaxar, para você paquerar. Então não dá para me esperar 2 horas para botar a música ali, né? Já quebrou aquela experiência. Então a instantaneidade de ter todas as músicas que você quer num local só é que veio fazer essa mudança no cenário. Isso é pensar muito mais no problema do que na solução em si. Qual é o problema? O problema não é porque tem música de graça. O problema é que demora bastante e a experiência do usuário é ruim. E aí veio a solução justamente em cima disso. Um site mais limpo, se vocês virem o site do Spotify, principalmente antigamente, ele não tinha anúncios. Hoje que tem um anúncio, né, para... Olá. Desculpa, professor. Não, sem problema. Olá. Para rentabilizar, então, a experiência é diferente. E aí a gente sempre fala, se apaixonem pelo problema que você está solucionando. Não necessariamente na solução que você está fazendo. Por quê? Porque se você pega o Facebook quando surgiu, o Spotify, Netflix, o Uber, todos foram alterados ao longo do tempo. Por quê? Porque quando você faz a solução para um nicho, ela funciona, mas quando você escala, ela já deixa de funcionar em diversas áreas. E naturalmente você tem que ajustar, você tem que pivotar, né? Mudar o rumo, você tem que colocar mais modelo de negócio, mais proposta de valor, enxugar, ampliar, enfim, fazer alterações necessárias para que esse produto rode, tá? Então, não se apaixone por esse produto em si, mas pela solução desse problema. Eu até dei o exemplo na aula passada de uma startup mineira chamada Namoro Fake, né, que eu falei aqui para vocês, que não precisa ser uma ideia que vai revolucionar o mundo, pode ser uma ideia que solucione um problema seu, pessoal, que vai
ter reverberações para outras pessoas. Como, por exemplo, esse namoro fake, que era para fazer ciúmes na pessoa, ele conseguiu fazer uma solução simples que escalou para a China, para a Europa e teve grande repercussão. Eu dei o exemplo do WhatsApp, né, que era justamente para os países que tinham um pacote de mensagem mais caro, né, e deu certo porque a gente tinha que entrar no site, tinha que mandar um torpedo, tinha que esperar a pessoa responder. E se não fosse por esse processo pela internet, se você mandasse pelo celular, era muito caro. Então, tornou esse processo bem mais fácil. Solucionar problemas, né, que fazem a diferença. Mas isso não é só no mundo da startup, tá? A gente está falando aqui de inovação, startups, mas a própria Nintendo, né, ela começou com jogos de carta. E só depois de anos que foi virar o console, o videogame que a gente conhece. Então, a forma de você fazer vai se alterando com o tempo, vai se alterando com as pessoas. Estar aberto para isso é muito importante. Já a gente vai falar de mapa de empatia para conhecer a pessoa que está recebendo o teu produto, né? A pessoa que está recebendo, ela é muito mais valiosa a experiência dela do que a tua vontade de botar a solução no mundo. Por quê? Porque se eu só... eu gosto muito de rock and roll. Vou colocar aqui só coisa de rock and roll. E se ninguém aqui do prédio gostar, bom, você não vai vender para quem? Você vai comprar todas as camisas que você fabricou e ficar para você, intocado na sua casa? Isso não é empreendimento. Você precisa vender para a pessoa. Às vezes a pessoa quer de outro modelo, de outro formato, tá? E aí, dentro dessa solução, tá? Desse contexto, nem tudo é preço, nem tudo é vender mais barato, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma loja de um amigo meu, Babyzilla, se não me engano, que são roupinhas para bebê. Para um bebê, né, para criança recém-nascida, até 3 anos. E ele acredita que os pais, né, que são pai e a mãe, né, que são mais jovens, que são mais focados na parte da moda, no estilo, eles gostariam que o bebê dele também fosse. Então, por exemplo, um pai que é mais motoqueiro, já bota a jaqueta ali da Harley Davidson e tal, tem aquele estilo, ele já gostaria de vestir o filho dele parecido com ele, né? Porque ele acha legal e tal, a mãe também. E aí o que ele pensou? Vou fazer roupas customizadas nesse sentido. Então a criança já tinha a roupinha lá de motoqueiro, tinha as roupas de desenho, né? de filmes da Marvel, por exemplo, tinha de bandas, então eram para pessoas mais que queriam sair da roupinha de marinheiro, né? O que aconteceu? Ele pensou que se ele colocasse um produto bem mais barato, a peça dele era R$30. E o preço de mercado hoje é 80, 90, 100 reais a peça de bebê. Esse conjuntinho, né? Ele pensou, vou botar mais barato, é a mesma qualidade, vou ganhar mais clientes, concordam? Não foi assim. O que aconteceu? Quando a mãe e o pai via que a roupa era bem mais barata que o mercado, ele pensava o quê? Baixa qualidade, exatamente. Se é um produto de baixa qualidade, eu não vou colocar na pessoa que eu mais amo na vida. Eu até uso, se fosse o meu caso, mas para a pessoa ali eu vou botar a melhor possível. Para a criança, para o meu filho, eu vou querer a melhor possível. Então, ele não conseguia ganhar muitos clientes, porque o cliente não dava nem chance de ver a qualidade da camisa, da roupa. Por quê? Porque ele já olhava o preço e já dizia, não, isso aqui não dá certo, é baixa qualidade, é ruim, sei lá, enfim. E aí, o que ele fez? Bom, ele fez uma pesquisa de mercado para entender por que o cliente dele não estava comprando. Ele foi fazer o mapa de empatia, foi perguntar, bom, por que você não está comprando da minha loja? Porque ela é a mesma qualidade, as peças são similares, mas o preço é diferenciado. Por que você não compra de mim? Por que você não compra as minhas peças? E aí ele foi entender que o cliente achava baixa qualidade. O que ele fez? A mesma peça, aumentou o preço e o cliente veio. Ele equiparou com o mercado. Isso quer dizer o quê?
que o produto que você está fazendo, o preço dele, nem sempre é um grande diferencial. O preço, a forma que você vende, o seu modelo de negócio, ele está muito mais ligado para quem você quer vender. Tá? A sua estratégia de marketing, a sua estratégia de produto, certo? Então, o mesmo produto, modelos diferentes, né? O dinheiro diferente ali, um é 100, outro é 30, e não vendia a de 30. Por quê? Porque o cliente não queria. Então, entender o seu público, entender como que ele vai consumir, isso altera o seu produto. Se altera o seu produto, vai alterar a tua ideia original. E se você for muito apegado a ela, você não vai conseguir abraçar, deixar, né, essa ideia fluir e mudar, fazer uma pivotagem, né, que é mudar totalmente, ou alterar o seu rumo ali para conseguir alcançar esse cliente. Tá bom? Então não se apaixone pela sua ideia. Eu sei, quando a gente tem uma ideia, a gente pensa assim, poxa, essa é a melhor ideia do mundo, eu vou ganhar rios de dinheiro com ela. E pode até ser que a sua ideia hoje, daqui a 2, 3 anos, você veja, poxa, aquela ideia que eu tive há 2, 3 anos atrás, hoje virou uma empresa de outra pessoa, dos Estados Unidos, da China, sei lá, e hoje está ganhando milhões. Se eu tivesse botado para frente, tinha dado certo. É justamente isso. A ideia, não se apaixone por ela, e na sua cabeça, ela não vale nada. Tá? Então, a execução, entender o cliente, fazer ela funcionar, colocar a mão na massa, é que vai fazer a diferença. E a gente até falou um pouquinho que a grande questão da startup não é ser uma revolução tecnológica, mas é um modelo de negócio ágil. Eu preciso fazer logo, para errar logo, aprender com meus erros e corrigir eles rápido. Por quê? Porque se eu for deixar o produto bem redondo, bonito, eu só vou entregar quando tiver 100%. Meu concorrente já foi aqui vendendo para vocês. Ah, tá ruim? Não, eu te dou um desconto. Não, no próximo eu já vou fazer melhor. No outro já está top. Entendeu? Eu vou corrigindo no meio do caminho enquanto tu está lá começando ainda a fazer o produto. Essa celeridade é que dá o diferencial da startup. Quando você tem um projeto, uma empresa tradicional, por exemplo, para fazer uma alteração do seu plano de negócio, para mudar o seu cliente, seu público-alvo, demora muito tempo. Até porque tem muitas pessoas envolvidas, geralmente tem um CEO, um gerente, um coordenador, um diretor. Para tomar a decisão ali demora meses. Enquanto a startup geralmente ela faz uma reunião rápida, uma reunião de sprint, para você decidir algo ligeiro, rápido ali. Às vezes a gente faz até reuniões em pé, para ninguém sentar, para não ter acomodação, para tomar decisões rápidas, justamente para isso. Enquanto a empresa tradicional demora meses para decidir, eu já decidi, já coloquei no mercado, já vi o que tinha de errado, já o que tinha de certo, corrigi e melhorei. E ela ainda estava lá discutindo se vai colocar ou não no mercado. Entendeu? Então, é isso que a gente dá de celeridade, fala de celeridade nas ideias de startup, de inovação hoje em dia. Beleza? E só puxando um pouquinho novamente para a série lá do Spotify, existem duas personas, né? Dois personagens principais. Um que é o desenvolvedor da startup e o outro que é um empresário. O empresário da Sony Music, ele vê a indústria dele fracassando, diminuindo as vendas, tendo que demitir pessoas, mas ele não muda o modelo de negócio dele. O contrário é o cara da startup, que ele vai tentar vender, não consegue, vai tentar com o outro, não consegue, tenta com o outro. Chega uma hora na série que ele disse que tentou com mais de 20 empresários, mais de 20 empresas, e não conseguiu, até convencer aquele cara da Sony, que já estava vendo a indústria dele fracassar, tendo que demitir 15, 20 pessoas todo mês, e aí para esse cara convencer e conseguir chegar onde ele queria. Então, mesmo se a indústria estiver fracassando, estiver afundando, às vezes a empresa tradicional prefere optar por isso do que a inovação. E aí, por isso que é a diferencial da inovação. Ele arrisca, vai com um, vai com o outro, vai tentando. Se não deu o modelo, volta, traz de novo, muda e assim vai. Tá bom? É por isso que, por exemplo, o Google arrisca tanto que faz até foguete. Esse diferencial, esse modelo de negócio, onde você vê proposta de valor, é que vai fazer você conseguir acelerar.
Beleza, pessoal? Dessa parte vocês lembram que a gente falou, conversou direitinho sobre ela. Daí existem alguns tipos de inovação, para a gente continuar a conversa, né, retomando. Existe a inovação incremental, quando você já tem um produto e incrementa outras tecnologias dentro dele. Por exemplo, o carro, né, a gente tinha discutido. O carro ele já é um produto em si, mas aí eu coloco airbag, que é outro produto, coloco a rádio, coloco o videogame, coloco o GPS e vou acrescendo nesse mesmo produto outros para complementar ele e tornar ele mais valioso, mais caro, né, mais completo dentro do mercado. Tá? A gente também falou que existe a inovação disruptiva, tá? Que foi o exemplo, por exemplo, foi o exemplo da Netflix. Existia uma hegemonia dentro da área de filmes e séries, que é justamente a Blockbuster e as TVs e rádios tradicionais, mas o modelo era fadado a quebrar, porque estava vindo a internet. E aí o que ele fez? Colocou todos os filmes, em vez de eu ir até o local, dentro da televisão ali, acessibilizou, tornou as barreiras muito menores, e aí você começou a ver que existia uma ruptura do que era tradicional. O que é tradicional? Eu ir na locadora e alugar o filme. Eu ir na TV e assistir um filme da sessão da tarde. E o que aconteceu? Mudou. Surgiu um novo modelo, um streaming, né, que foi a Netflix. E quebrou aquele meu, como consumidor, jeito de consumir aquele produto. Eu não vou mais até o local, eu assisto em casa. Eu não preciso sintonizar no canal e esperar que passe o meu filme. Já tem todos os filmes lá disponíveis para mim. Então mudou, né? Isso é uma disrupção, tá? Também o iFood, a Uber, né? São disrupção, certo? E outro modelo que a gente falou também um pouquinho foi de novos mercados, que é a inovação quando você já tem uma empresa tradicional, já faz uma coisa e entra no mercado que acabou de surgir, né? Por exemplo, a Globo criou o Globoplay quando surgiu um novo mercado de streamers. Ela se adaptou àquele mercado e começou a atuar nele também. Beleza? Até aqui, tranquilo? Lembra que a gente falou tudo isso na aula passada, certo? E aí, como tem algumas pessoas novas aqui, a gente começou a falar sobre startups em si. Quem já veio não vale, hein? Dos novos. Vocês sabem o que é startup? Por que a gente fala tanto de startup em vez de empresa normal? Sabe? Tranquilo, né? Para quem não sabe, ficou tímido, startup é um modelo de empresa que ele usa duas palavras como pilar. Repetitividade e escalabilidade, tá? Ou seja, startup é um modelo de negócio, certo? Que vai ser usado aqui ou na China do mesmo jeito e que tem crescimento muito mais rápido do que uma empresa tradicional. Por quê? Porque eu posso estar aqui em Fortaleza, acessar uma plataforma da Suíça, que é o Spotify, e não ter nenhuma sede dela aqui, sede, representante de venda, nada, aqui onde eu estou. Ou seja, ele escala, ele cresce muito mais rápido. Por quê? Porque eu não preciso de espaço físico, eu não preciso de ter vendedor porta a porta, eu não preciso dessa estrutura tradicional maior, que é dessa burocracia toda maior, porque o meu produto ele é escalável. Ives, toda startup ela é aplicativo ou site? Não. Uma startup ela tem que ter uma base, ela pode ter uma base tecnológica. Geralmente elas são de base tecnológica, por quê? Porque digital é mais rápido do que produto físico, certo? Digital geralmente é mais rápido. Mas existem as startups de hardware. Startups são feitas ali, produtos físicos, e são vendidos com um modelo de negócio disruptivo, tá? E aí, eu gosto muito dessa área, só que... Olá, boa tarde. Gosto muito dessa área, só que eu não tenho
ideia nenhuma, eu queria saber mais. Existem diversos programas dentro do Ceará para você aprender, tá? A gente falou um pouquinho dos corredores digitais, dos clusters de inovação. Aqui na UFC a gente tem o Empreende UFC, né? Então tem várias áreas que você pode aprender, o Sebrae Lab, aprender um pouquinho mais, não só sobre startups, inovação nesse sentido, mas empreendedorismo como um todo. Tá? E empreendedorismo independe se você vai abrir a sua empresa ou trabalhar para uma pessoa ou para uma empresa. Por quê? Porque se você for empreender, né, você vai desenvolver o seu próprio negócio, desenvolver essas habilidades, mas se você for trabalhar para uma pessoa, você pode também desenvolver essas habilidades através do intraempreendedorismo. Tá? Muita gente opta por começar a empreender dentro da empresa porque tem mais segurança. E aí você começa a ver as habilidades que você vai precisar lá fora, dentro da empresa. Por exemplo, oratória, negociação, forma de lidar com a equipe, né? Seu projetos individuais, começar a criar projetos individuais dentro da empresa e começar a ganhar com isso. Tá? O intraempreendedorismo é tão forte que existe toda uma área da inovação focada em desenvolver eles dentro dos colaboradores. A cultura da inovação, a comunidade de inovação, ou até mesmo a trabalhar com experiências externas para dentro da sua startup, através de uma nova metodologia chamada Open Innovation, né? Inovação aberta. Então você tem todas essas formas gigantes de trabalhar empreendedorismo, intraempreendedorismo na vida de vocês. Ives, quero ser pesquisador, professor, dá para trabalhar também? Dá sim, inclusive, é muito bacana. Esse mês de novembro, o professor Abraão, que eu acho que deu aula para vocês, ganhou como um professor empreendedor no Prêmio Ceará Awards. Né? Então é muito legal que existe essa figura também aqui dentro da universidade. O professor Jair aqui também. Jairo? Hã? Jorge. Jorge que eu tirei já, rapaz. Desde a vez passada do dia. Jorge, desculpa. O Jorge também está aqui como um professor empreendedor, desenvolvendo com vocês essas habilidades. Né? Então, há muitas frentes que a gente pode trabalhar, muitas formas de vocês desenvolver, inclusive dentro da pesquisa de vocês. Tá? Como a gente até falou da vez passada, por que existem esses hubs, esses locais de conexão tão forte aqui no Ceará? Inclusive o Ceará, semana passada, eu acho que ainda não tinha saído, mas o Ceará tem uma comunidade chamada Rapadura Valley, né, que são todas as entidades de inovação do Ceará, elas conjuntamente formam o ecossistema. E o Ceará foi eleito o ecossistema do ano no Brasil, pelo maior prêmio de inovação do Brasil, que é o Startup Awards, pela segunda vez. E foi a primeira vez que um ecossistema foi escolhido duas vezes, né, premiado duas vezes nesse sentido. Então a gente tem um ecossistema muito forte aqui, que dá muita possibilidade para vocês trabalharem. Tá? Mas o que acontece? O grande centro das ideias é a universidade. Aqui a gente tem inovação todo o tempo, seja na linha de pesquisa, seja dentro da sala de aula, seja os professores auxiliando e orientando, ou grupos independentes, como as ligas, empresas júniores, enfim, tem inovação para todo lado, né? Mas o que acontece? A maioria não passa do TCC. O TCC fica engavetado, a dissertação fica engavetada, e tem muitos que têm potencial de serem transformados em negócios, em empresas, em outros projetos, outras linhas de pesquisa, mas que não sabem por onde começar. Né? E aí entra os hubs de inovação. Aqui a gente tem o Nina Hub, o Casa Azul, CC Biolabs, que é o que eu trabalho, que é focado em inovação direto na área da saúde, a própria Inovinal, enfim, tem diversos que consegui desenvolver eles. Tá? Inclusive a gente até conversou um pouquinho sobre o Centelha, que é um projeto da FUNCAP que incentiva a desenvolver esses projetos de vocês, tá? De inovação, e dá até um valor a fundo perdido, se eu não me engano, de 80 mil, 86 mil, 85, por aí. Entre 80 e 90, para você desenvolver o seu projeto. Então, tem muitas possibilidades. O que falta é a gente
realmente internalizar, colocar isso para frente, seja através de linhas de pesquisa, seja através de empreendedorismo, começar o seu próprio projeto, seja intraempreendedorismo. Beleza? Então, só recapitulando, startups é um modelo de negócio inovador que vai com aquela metodologia, aquele pensamento de fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido, tá? Que tem um grande potencial de repetitividade e escalabilidade, cresce muito rápido. Existia até um ditado antigamente que é igual Ferrari, startup é igual Ferrari, vai de 0 a 100 em 1 segundo. Cresce muito rápido, vai muito veloz, muito rápido. E aí só para dar um ponto, tá? Por que geralmente a startup vai muito mais rápido? Por que esse modelo de negócio vai muito mais rápido? Porque ele fatia os problemas. Em vez de eu querer solucionar tudo na vida, tudo numa empresa, tudo numa determinada área, eu vou começar aqui, solucionando esse problema aqui. Em vez de eu solucionar todo o problema de insumo, eu vou começar com esse daqui específico, dentro dessa área específica. Eu vou começar a trabalhar com gestão financeira para uma determinada área. Ou então, em vez de solucionar todos os problemas de um hospital, eu vou solucionar esse problema aqui do plantão, que usa ainda o papel para fazer a escala dos médicos, e eu vou automatizar ele. Então, eu vou pegar um problema e fazer que esse problema seja resolvido da melhor maneira possível. Depois eu vou aumentar as minhas escalas. Beleza? Então, é isso que é uma startup. E é isso que a gente desenvolve, estimula e tenta fazer com vocês. Tá bom? E aí, para a gente finalizar aqui o resumo, que demorou quase a aula inteira, o resumo, mas o que a gente fez no finalzinho da aula passada? Vocês escolheram 2 palavras e fizeram 2 projetos. Vocês lembram qual foi? Vocês são da mesma equipe, né? Era outra equipe, né? Então, você não estava, né? Está aqui da ponta? Não, nem você? Então, como a sua equipe já está com 3, né? Vou pedir para os 3 ficarem aqui juntos e os outros 2 irem lá para o colega. Eu vou pedir só para vocês relembrarem qual é o projeto que vocês desenvolveram aqui com 2 palavras aleatórias. A palavra era alicate e global, e vocês desenvolveram um projeto sobre Globalicate, que é um alicate, como é? Um aplicativo semelhante ao Uber, por exemplo, Sim. para de motoristas, as minipools poderiam se cadastrar, e aí a pessoa está numa fila ou está numa praça e quer fazer a linha, e aí ela vai entrar no aplicativo, procurar alguém que esteja ali com sua maleta de manipool para... Excelente, excelente. Esse é o Globalicate. E tinha o massa e música, não era? Espaguete com música, aí era um restaurante, tinha karaokê, tinha uma assinatura, a pessoa pagava, ganhava um desconto e direitava os prazos por mês. Pronto, então, ó, 2 modelos de negócio diferentes. O que é legal dessa dinâmica? Que mostra que com 2 palavras aleatórias, usando só a criatividade de vocês conseguem desenvolver um modelo de negócio na cabeça de vocês. E os 2 projetos são muito palpáveis, né? Dá para fazer, inclusive. Mas o que a gente precisa saber sobre esses projetos? Se o modelo de negócio dele, tá? Quando eu falo de modelo de negócio, é o jeito de empreender. Às vezes eu tenho 2 restaurantes que vendem comida japonesa igual, mas um dá muito certo e o outro não dá. Por quê? Porque o modelo de negócio de um é mais eficiente que o modelo de negócio do outro. O China Inbox, mundo todo sucesso. Mas o Quero Sushi, que é aqui da Aldeota, não é tanto sucesso assim. Mas os 2 vendem a mesma coisa. Por quê? O jeito dele escalar, o jeito que ele franqueou, o Shiba, né, que é o dono do China Inbox, foi muito mais eficiente do que o daqui da esquina. Beleza? E você, como é que eu faço isso? Bom, eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu trouxe para a gente brincar hoje com o Business Model Canvas. Vocês já viram esse projeto, esse Canvas antes? Não?
Um canvas, o que é um canvas? É o quadro. Existem canvas de tudo, tá? Existem canvas para a sua vida pessoal, canvas de projeto, canvas de, enfim, vários, design think. Existem vários canvas, canvas de mapa de empatia, que eu vou mostrar depois, canvas de proposta de valor, saldo proposta de valor. Mas o que eu percebi? Como vocês ainda, da aula de ontem, da aula da semana passada, como vocês estavam começando a ver essa parte, eu trouxe o modelo que a gente mais utiliza, que é o Business Model Canvas, que é o Canvas para o modelo de negócio. Que o que ele vai fazer para a gente? Na administração, existe um negócio chamado, que é muito famoso, né? Plano de negócio, que é um documento desse tamanho, que você coloca missão, visão, valores, proposta de valor, entrega, modelo, tempo, quantidade de funcionários. Você faz um dossiê da sua empresa, tá? Isso é muito valioso para você nortear os seus caminhos. Mas o que geralmente acontece? Depois que termina de fazer o plano de negócio, que demora muito tempo, você fecha e bota na gaveta. Você vai olhar daqui a um ano para comparar se fez ou não fez aquele plano de negócio. É importante? Demais. Mas para a fase de ideias, para a fase de construir algo, o Canvas ele é muito mais rápido e muito mais visual. Quando a gente fala um pouquinho de educação, você falar, você aprende de um jeito. Você escrever, você aprende de outro jeito. Você ver, aprende de outro jeito. O Canvas, ele quer deixar tudo que tem na tua ideia no papel e, de preferência, esse papel seja bem visual, bem na sua cara, para sempre quando você enxergar, você conseguir ver para onde que você vai. Geralmente, a gente preenche esse tipo de instrumento, né, de ferramenta, com post-it, tá? Papel adesivo. Por quê? Como eu falei, a startup ela é rápida, a ideia também é rápida. Não se prenda à ideia. Se você se abraçar com ela, vai afundar com ela, vai morrer com ela, não solta ela e ela não vai valer nada. Por que a gente preenche com post-it, com papel adesivo? Porque quando eu coloco, por exemplo, aqui um cliente, eu vou vender para um mercadinho. Ixi, mas o mercadinho não está comprando. Então eu vou vender para o supermercado. Ixi, o supermercado não está comprando. Então eu vou vender para o atacadista. Então eu vou tirando o que não deu certo e colocando outro. Esse Canvas ele serve para a gente validar nossas hipóteses com muito mais rapidez. Tá? Então a gente coloca tudo que a gente tem de hipótese, de ideia, depois vai para o mercado, testa, valida, deu certo, não deu, volta, isso aqui não deu certo, tira, coloca outro, tira, coloca outro. E assim vai construindo. Beleza? E aí o que a gente vai fazer agora? Juntos e Shallow Now, a gente vai fazer um preenchimento de Canvas com a ideia que vocês tiveram. Tá? Então, esses aqui são para vocês. Eu trouxe 7. Você vai participar? Eu dou aula de Canva. Então você não conta não, você já está especialista. E você vai participar? Sim. Pronto, aí você pode ficar com ele e o Pedro aí para ficar de lembrança da aula. Vocês podem riscar um e deixar outro guardado para vocês, enfim, vocês fiquem à vontade, tá? Ives, por onde é que a gente começa a preencher esse negócio monstruoso? Bom, a gente começa, tá? Como você já tem o nome do projeto e tal, vocês podem colocar aqui em cima, bem em cima, ó, tela de modelo de negócio. Música massa, né? 0.1 ou piloto 1, sei lá. Só para vocês terem ideia que essa é a primeira versão que vocês vão fazer, tá? Preencheu, aí você vem para cá, ó. O Canvas, se vocês perceberem, ele é uma estrutura dividida ao meio. Olha aqui, tem uma coluna no meio, esse bloco da direita, esse bloco da esquerda. A coluna de proposta de valor divide o Canvas ao meio, né? Ao meio de que, Ives? Da base dele, certo? Eu vou explicar já
porquê de cada coisa, tá? Então, vamos começar pela proposta de valor, certo? Para ver se a gente consegue enxergar bem. Aí, eu gosto de começar pelos meus clientes, pelo meu segmento de mercado. Posso? Pode. Eu gosto de começar pela proposta de valor, tá? Por quê? Porque se eu sei o que eu vou fazer, eu consigo enxergar para quem que eu vou fazer, tá? É só uma questão mesmo de minha, inclusive a maioria dos livros diz o contrário, mas eu gosto desse jeito. E aí o que eu vou falar para vocês? A proposta de valor é o que você vai entregar para o seu cliente, tá? É aquele negócio que você vai dizer, ó, só eu que faço isso para você. É aqui que você enxerga valor. Quando você compra uma camisa, você compra só porque eu tô com frio, quero me vestir, pronto, é isso? Ou você compra porque o design é bonito? Você compra porque está na moda? Ou você compra porque ele protege? Ou você compra porque... Enfim, você compra só a camisa pelo tecido ou você compra por esses valores agregados? Sim? Não? Sim. Eu comprei porque é da UFC. Não é só por isso, né? Porque tu leva uma identidade, uma proposta de identidade que eu sou aluno da UFC, tá? Um exemplo aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Uma Honda Titan 125. Vocês conhecem essa moto? Bem popular, né? Serve, é aquele famoso, é bom, mas se puder evitar, melhor, né? Serve para a finalidade, que é levar a gente para um lugar para o outro. Ela é muito popular. Agora, imagine outra moto, uma Harley Davidson, vindo pela estrada com um motoqueiro, todo de jaqueta. Os dois produtos, a moto Harley Davidson e a Honda Titan, são ambos motos, concorda? Mas o que ela diz pra gente quando a gente vê esses dois modelos de moto? O jeito que eles vendem são iguais? O que vocês acham? Uma Honda Titan vende do mesmo jeito que uma Harley Davidson? Um Lenovo vende do mesmo jeito de um Apple? Um Samsung vende do mesmo jeito do iPhone? A bolsa da tia da esquina vende do mesmo jeito da Gucci? Aí, o que muda disso? É porque fica mais caro? Não, porque ele tem uma proposta de valor específica. A proposta de valor da tia da esquina, da Honda, são propostas populares. Acessibilidade, entregar um produto bacana com preço acessível, custo-benefício, né? Essas coisas. E a proposta de valor da moto Harley Davidson é o estilo de vida. Do iPhone e do computador, né, do iMac, é o design, a sofisticação. Então, ele vende muito mais do que o computador. Se eu fosse comprar só um computador, os dois são iguais. Mas existe muito mais ali dentro, porque o valor que ele entrega, os valores que eles entregam são outros. Certo? Então, qual o valor que o seu produto vai entregar para o seu cliente? É segurança, é design, é estilo, é forma. Eu penso que entretenimento, penso que comodidade, acessibilidade. O que ele vai entregar? Eu não consigo entregar isso em uma palavra, eu gosto de fazer em uma frase. O jeito de fazer o Canvas, a gente sugere que seja por palavras, tá? Por isso que é o post-it lá. Uma palavra, um resuminho ali do que você vai fazer. Mas existe também a teoria de que o jeito de fazer por frase. Eu prefiro por palavras, tá? Mas aí vocês podem escolher do jeito que vocês querem fazer, tá bom? Pense o seguinte, essa proposta de valor, ela é o centro do teu projeto. Se eu disser que aqui, na proposta de valor, tem que ter design e elegância, ela não vai ser tanto popular. Se ela tiver acessibilidade, ela já vai ter outro público.
Se ela tiver... enfim, vocês entenderam, né? O que tiver aqui vai definir quem está aqui, vai definir o que está aqui do outro lado. Por quê? Porque esse é o centro do meu projeto. Beleza? Deu para entender? Então vamos fazer só... Que tal colocar 3 palavras? 3 palavras que resumem o projeto de vocês. Tá? E aí, para vocês conversarem, tá? Não tem problema, vocês podem chegar no conjunto. Não vai precisar falar aqui na frente, é só para a gente conversar sobre isso, tá? Pode ser o quê? Uma frase. Pode ser, como você achar melhor. Prefiro palavras, mas se você quiser colocar em frase, fica à vontade. Uma dica. Ives, eu entendi o que você falou, mas não ficou tão claro. Aqui em cima, não sei se vai dar para ver aí, mas se você colocar no celular, Canvas, aqui em cima tem um resuminho e algumas sugestões, tá? Aí você pode também dar uma olhadinha, dar uma pescada, já que é a primeira vez que vocês estão preenchendo, tá bom? Algumas perguntas norteadoras. Primeiro aqui a proposta, depois a gente vai para os outros, tá? Vamos começar pela proposta. Quem tiver em casa e quiser fazer um grupinho e desenvolver também um projeto para fazer o acompanhamento, tá? Fica à vontade, certo? Se tiver no WhatsApp aí, também funciona, tá? E aí uma dica é que se eu não me engano, no Sebrae Canvas, se você botar no Google, Sebrae Canvas Online, você consegue preencher ele online, aí não precisa nem baixar a imagem, nem nada. Lá nesse site do Sebrae ele já disponibiliza, você preenche e ele te dá um PDFzinho no final, que aí já vai servir para vocês fazerem essa experiência também, tá? No caso vocês queiram se juntar, fazer um projeto também igual os meninos estão fazendo aqui, certo? Não precisa ser nada muito elaborado, vocês podem... eu tenho uma empresa, tenho uma ideia, vamos construir aqui o Canva juntos? E aí faz o preenchimento dentro do Sebrae e aí a gente vai conversando aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, tem no site aqui. Pronto, achei. Vou botar aqui no bate-papo aqui. Você pode preencher tanto no aplicativo quanto preencher web mesmo, tá? Não precisa baixar. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar. Não, aí é para vocês, tá? A gente vai conversando aqui, vai montando juntos, certo? E aí se tiver dúvida, a gente vai tirando conjuntamente e aí a gente vai construindo conjuntamente, tá? Como é só para vocês terem uma noção do Canvas, tá? Vocês provavelmente vão ter outra aula mais específica e tal. É mais para vocês terem essa noção, tá bom? Nada.
Foi? Vamos pro próximo? Beleza, beleza. Quer dizer, uma palavra que vocês colocaram aí? A gente colocou, que é a ideia do Globalicar, né? Colocou diversificação de pontos de atendimento, Legal. que a pessoa pode ser atendida em qualquer lugar para encontrar alguém no aplicativo. Otimização do tempo, Certo. está aguardando para resolver outra coisa, você já faz suas unhas antes de resolver. Flexibilidade e a questão da autoestima, que a Tatiana pontuou, a questão de a mulher com as unhas feitas melhora muito a autoestima. Excelente, excelente. Show de bola. Próximo, nossos colegas lá atrás falam, tá? Então, pessoal, se o primeiro pilar, o pilar central, é a proposta de valor, o segundo pilar, o pilar da direita aqui, tá? Já está olhando aqui para a proposta de valor, se você ver, está o bonequinho olhando ali para o presente. Ele é o segmento de mercado. Quem vai ser o meu cliente? Quem vai ser o meu usuário? Quem vai usar o meu aplicativo, meu site? Quem vai comprar esse aplicativo, esse site? Tá? E aí eu posso colocar aqui o que eu sugiro, tá? Que sejam pessoas, que sejam personas mais específicas possível. Por exemplo, quando você coloca aqui o meu público-alvo, é todo mundo. Então o teu público-alvo é ninguém, porque não é alvo, né? Imagine se eu tenho a parede ali, acerte o alvo, mas o alvo é a parede toda, então não tem alvo, né? É só a parede. Então o que é o meu público-alvo? Eu posso até atender pessoas que eu não são o foco, mas eu tenho um público-foco, tá? Você está falando assim, pode ser qualquer coisa, idade, gênero, talvez não mais, enfim. O que foi importante para você, tá? É importante o gênero, porque, por exemplo, alicate, né? Pode ser para os dois. Mas será que ele quer focar em um público? Será que ele quer focar nos dois? O público masculino consome do mesmo jeito que o público feminino? Será que não são dois públicos diferentes? Entendeu? O restaurante, né, no caso, vai fazer diferença se for homem ou se for mulher? Então eu posso focar em outras coisas, como faixa etária, faixa de renda, ou localidade, ou jeito da pessoa consumir. É um homem que gosta de tênis, skin, vai ser meu público-alvo, porque eu vendo camiseta para esse público que compra esse tipo de tênis, entendeu? Então o que a gente vai focar são isso. Mas todo mundo pode comprar a minha camiseta, não é só esse público. Beleza, todo mundo pode comprar. Mas esse cara é o perfil, é o ideal que eu quero, certo? Os outros podem vir, e é legal que venha, mas esse vai ser meu público-alvo. Beleza? E aí você pode decifrar, colocar mais de um. Mas o que acontece? Se esse meu... Vou botar um exemplo aqui, tá? Vou botar um exemplo para ficar melhor. Tem um aplicativo lá no ICC Biolabs que é para enfermeiros especialistas, tá? Que são aquelas, eu até falei da outra vez, que tem estomoterapia, que tem feridas de alta complexidade, por exemplo, uma traqueostomia, uma colonoscopia, que fica com o saquinho aqui do lado, né? Então são feridas de alta complexidade. O que acontece? Esse tipo de profissional são público-alvo. Eles são quem vai usar o aplicativo, certo? Eles são um público-alvo. Porém, eles não são público pagantes. Existe um público pagante que é mais alvo ainda, que são os pacientes. Então, ele tem dois públicos-alvo. Porque se o enfermeiro não usar,
o paciente não vai para ter quem consultar, quem alugar. Se o paciente não usar, o enfermeiro vai ficar lá ocioso, certo? Então são dois público-alvo. E aí eu pergunto para vocês, os dois, eu tenho a mesma estratégia para eles? Para o enfermeiro eu tenho que atuar de um jeito, para o paciente eu tenho que atuar de outro jeito. Então quando vocês forem fazer esse Canvas, né, novamente, no projeto de vocês, o que a gente aconselha? Cada segmento aqui, cada pessoa que você colocar aqui, né, seja de uma cor. O post-it vermelho é os enfermeiros, e o post-it amarelo são os pacientes. Por quê? Porque ao longo que eu for preenchendo aqui, eu vou enxergar que o meu enfermeiro, ele tem um canal de comunicação diferente. Ele tem recursos diferentes, atividade diferente para alcançar ele. Enquanto o paciente, o enfermeiro, por exemplo, usa o LinkedIn, o paciente usa o TikTok. Então é diferente o jeito que eu vou me comunicar com ele, tá? Para simplificar, vamos tentar colocar uma persona só, que seja o alvo central do seu negócio, tá? Beleza? Lembre-se, tem que estar alinhado com a proposta de valor de vocês. Certo? Vamos botar. Vocês estão com dificuldade, né? O restaurante com música, por exemplo. Vai mais jovem ou mais idosos? Qual é a pegada que vocês querem pegar? A gente está fazendo essa faixa etária, está perguntando se 16 a 40 não está abrangente. De quê? 16 a 40 anos é muito abrangente, não? Agora é uma questão, 16 anos, tem dinheiro para ir no restaurante de vocês? Ou vocês... A gente pensa em criar um aplicativo, que seria uma rede social para gerar engajamento, aí teria que ser um público mais próximo. É porque assim, o público, quando vai mais envelhecendo, né, tende a ter um pouco mais de recurso, tá? Porque o jovem geralmente não tem tanto dinheiro. Então, ele tem uma restrição ali. Se eu for colocar para jovem, ele vai ter uma pegada, vai ter um custo. Se eu for colocar para casais, por exemplo, ele vai ter outra pegada, vai ter outro custo. Certo? Se vocês quiserem abranger tanto assim, recomendo, né? 16 a 30, está numa faixa etária boa. 30 a 40 já está entrando em outra fase, geralmente está tendo filhos, está casando, está com uma estabilidade um pouquinho maior no emprego, geralmente, tá? Só uma dica, mas se vocês quiserem manter, fica à vontade. Foi?
Vamos lá? Agora, pessoal, vejam que entre uma coluna e outra existem esses dois espaços, esses dois bloquinhos. Esses bloquinhos são conexão, tá? Eles são conexão. Como que eu vou chegar com a minha proposta para esses clientes? Ou como é que esses clientes vão chegar para a minha proposta? Dependendo de como vocês tiverem feito, tá? E aí o que acontece? Como é relação com o cliente, como que eu vou chegar nesse cliente, são duas formas de conexão, de como é que eu vou fazer esse cliente perceber o meu valor, tá? Isso exige uma relação com esse cliente. O que é a relação? É como é que eu vou tratar esse cliente dentro das minhas redes sociais. Se ele vai ser, eu vou tratar ele como uma comunidade, vou tratar ele de forma consultiva, vou tratar através de fidelização desse cliente. Como que eu vou me relacionar com esse cliente? Ele vai ser mais próximo, mais distante? Será mais, vai ter barreiras, não vai ter barreiras? Como é que vai ser essa relação entre a empresa de vocês e o cliente, tá? Outro tópico, o de baixo aqui, é como é que essa relação vai ser, qual o meio que essa relação vai acontecer. Por exemplo, eu vou fazer consultiva, né? Vou fazer uma consultoria para aquele cara. Eu vou mandar por e-mail, que é mais formal. Então, aqui em cima, minha relação vai ser consultiva, uma vez por mês, por exemplo, e o meu canal vai ser o e-mail. Não, vai ser comunidade. Eu quero trazer essa pessoa mais para dentro, tornar ela mais fidelizada, mais parte de uma comunidade. Então, vou fazer esse relacionamento com ele. Através de quê? Pode ser através de fóruns, de WhatsApp, Telegram, Discord, enfim. Aqui vai ser o canal, o local que você vai manter essa relação, e aqui vai ser o jeito que vai se relacionar, tá bom? Esses dois, certo? Vou deixar para vocês preencherem depois, para a gente não perder tanto tempo e não tomar a nossa aula inteira, tá? E agora a gente vai aqui para o lado esquerdo, certo? Do lado esquerdo, se vocês perceberem, é o lado do Chaves. Porque ele tem parceiro chaves, atividade chaves e recursos chaves, tá? Só não esqueçam de uma coisa, certo? O parceiro é aquela instituição ou pessoa que vai agregar no meu negócio, tá? Ele não pode ser algo que vai só me tirar recurso. Ele precisa agregar alguma coisa. Geralmente, essa parceria é 50-50, os dois ganham. Tem uma parceria que é a parceria pé na bunda, vocês conhecem? Um entra com o pé e outro com a bunda. Só um leva e o outro só ganha. Isso não é parceria, certo? Uma parceria sempre é um ganha-ganha. E aí você pode pensar em parceiros bacanas, como, por exemplo, do restaurante, da música. Vai ter uma parceria com os artistas locais, com rádios, né? O de vocês, do alicate, com lojas que vendem o equipamento, material, né? Ou então com divulgação nos salões de beleza. Enfim, isso são parcerias, os dois ganham, tá? Atividades é o que você precisa fazer hoje para o seu projeto sair do papel e começar a funcionar, certo? Como assim, Ives? Vai ter um aplicativo, então vai ter que ter alguém para desenvolver, vai ter que ter alguém para vender, vai ter que ter alguém para fazer o comercial, para sair na rua fazendo as parcerias, vai ter alguém, um design para fazer a parte de divulgação, de Instagram, para manter esse relacionamento, esses canais. Então aqui a gente vai listar todas as atividades que a gente tem que fazer para esse projeto sair do papel. E essas atividades vão exigir um recurso. Nem que seja o Uber que você vai pegar para ir daqui até o parceiro para fechar o acordo, tá? Vai exigir um recurso. Então pode ser recurso, computadores, a gente precisa de uma sala, precisa de mesa, preciso aumentar minha equipe, preciso hospedar o meu site. Enfim, são os recursos que eu vou precisar fazer para esse projeto sair do papel, certo? Deu para entender aqui os três?
vou pedir para a gente fazer, para dar um encaminhamento, as atividades chaves que vocês precisam fazer para tirar o projeto do papel. Certo? Esse aqui bem de cima. Ó. Tá? Vamos botar 3 atividades para a gente dar um encaminhamento. 3 atividades. O que eu preciso fazer de mais importante para que esse projeto consiga consiga sair do papel. Pessoal de casa, está conseguindo, está acompanhando direitinho? Estão conseguindo aí? Dá um joinha se tiver. Ah, show. Beleza, qualquer dúvida vocês falem, tá?
Conseguiram? Os colegas ali. Podemos? Vamos lá? Vou dar continuidade, tá? Certo. Então, vocês viram que o lado da proposta de valor vai nortear, o pilar da proposta de valor vai nortear todas as nossas ações. O lado dos segmentos do cliente faz conexão direta com essa proposta de valor através das relações, de como que eu vou me relacionar com esse cliente e qual canal, qual a mídia que eu vou usar para fazer essa relação, tá? Também com a proposta de valor, eu tenho que encantar os meus parceiros, é por isso que ele está do outro lado. Esses parceiros também precisam ser encantados. Muitos projetos que eu vejo pensam o seguinte, cara, esse parceiro é essencial, ele vai ganhar muito. E chega para convencer o parceiro só falando disso. Ah, tu vai ganhar muito, o meu projeto é fantástico. E não encanta o parceiro, não convence ele a ajudar você. Vendas, negociação, empreendedorismo é muito mais fazer o olho do colega brilhar, o olho do parceiro, do cliente brilhar, do que vender uma solução fantástica. Às vezes a solução é simples, mas você vende de maneira tão impactante que esse projeto vende mais do que um projeto com uma elaboração muito grande, uma complexidade muito maior, que a pessoa não consegue vender, tá? Isso é o diferencial, certo? Então é por isso que a proposta de valor está no meio, ela tem que fazer os olhos do cliente brilhar e fazer os olhos dos parceiros também brilharem, tá? E aí a gente tem as atividades e os recursos chaves. Bom, a gente falou que isso é nossos pilares, são nossos pilares. Mas a nossa base, ela é financeira, tá? Lembra que a gente conversou, a criatividade é uma habilidade, e quando a criatividade gera nota fiscal, ela é uma inovação. Sem gerar receita, você não tem projeto, tá? Mesmo que seja sem fins lucrativos, mesmo que seja uma ONG, mesmo que seja filantrópico, tem que gerar receita. Por quê? Porque a receita é que vai pagar o boleto, tá? A receita é que paga o boleto. Ah, mas eu sou, vou dar uma suposição aqui, tá? Eu sou médico, ganho 80 mil por mês, consigo pagar com o meu dinheiro. Aí você não tem um projeto, você tem um hobby.
Você está empreendendo por hobby, aí que a gente fala lá no Biolabs. Por quê? Porque se não gera receita, não tem negócio. Tem que gerar nota fiscal, tá? Mesmo que, como falei, for uma OS, for uma ONG, tem que gerar receita. E é por isso que muitas desse tipo de empreendimento, tá? Fala até com pesar, ele quebra, porque não tem uma fonte de receita sólida. Não tem uma fonte de entrada de dinheiro sólido. E aí o custo é muito alto. Vou dar um exemplo aqui, minha noiva, ela gosta muito de cachorro e ajuda diversas ONGs de cachorrinho, né, de pet. Só que o que acontece? A maioria delas não tem fonte de receita fixa. Algumas têm para vender as peças, né, os ração, alguns brinquedos, e aí gera um dinheirinho. Mas a maioria não tem. E o que acontece? Quebra, perde ajuda, passa por necessidade. Tá? Então isso acontece demais, acontece mais do que a gente gostaria, né? Então, para o projeto de vocês, a gente precisa pensar nisso. O que é a fonte de receita? Bem simples. Como você vai ganhar dinheiro com o seu projeto? Aí, sou um restaurante, vou vender comida. Só isso? Você não vai vender utensílios, você não vai vender produtos, pronta entrega, você vai vender delivery, você vai vender só no restaurante, vai vender no aplicativo, vai vender por fora, vai vender no seu aplicativo Pro, vai vender no aplicativo de terceiros. Qual é a fonte de receita? E aí vocês podem ser criativos, como por exemplo, venda de vinho. Venda de vinho é você ir no supermercado, tem um vinho lá, você compra e vai para casa feliz, né? Não, você tem outros modelos de negócio. Por exemplo, a Wine. Em vez de você ir até o supermercado, ele envia até você, você paga a mensalidade. Outro modelo diferente. Outro modelo diferente é, por exemplo, de hardware, né? Você instala o produto e vai pagando a mensalidade. Ou então você faz o plano anual. Você paga um valor cheio e recebe o ano todo. Fideliza logo o cliente logo de cara e garante o seu mês inteiro. Então tem diversas formas de você fazer a sua receita e diversas formas de implementar além da fonte de receita prioritária, tá? Tem mais. Então é isso. A gente bateu como que a gente vai vender esse produto, tá? Seja ele mensalidade, venda de anúncio, né? Sei lá. Parceiros. Como é que eu vou fazer ganhar dinheiro? Como é que vai entrar fonte de receita na minha empresa e quais são os custos que eu vou ter, certo? Por que esses dois estão na base, Ives? Porque se você prestar atenção, quem vai ser a fonte de receita é o seu cliente. É o cliente que vai pagar a conta. E ele só vai pagar essa conta se você se relacionar bem com ele. Então, tudo que está do lado direito, se você fizer positivamente, você vai ganhar muita receita, tá? E do lado esquerdo, isso, o que é o custo? Porque tudo que eu vou fazer de atividade vai me gerar um custo. Todo recurso que eu for comprar ou adquirir vai me gerar um custo. Toda parceria que eu for fazer, né, 50-50, eu tenho que ceder o meu 50, mesmo que seja a minha hora de trabalho, vai gerar um custo, tá? Então, tudo que é do lado esquerdo entra na minha estrutura de custo. Para não alongar, tá? Porque isso aqui é um exercício. E vocês percebem que o Canvas ele é pequenininho, né? Se você for fazer, por exemplo, eu gosto muito de administração, quero entrar nessa área, gosto muito aqui dessa parte de dinheiro. Isso aqui é um curso todinho. Fonte de receita, contabilidade, plano de financeiro, como gerar dinheiro aqui dentro, né? Então isso aqui é muito grande. O que a gente faz aqui no Canvas? A gente, novamente, testa a hipótese. Eu vou colocar aqui mensalidade. Vou colocar aqui venda de equipamentos e utensílios. Vou colocar aqui porcentagem na venda, porcentagem no serviço da pessoa. Pronto, isso aqui são minhas hipóteses. E aí eu vou tirar ou colocar, dependendo se eu for na validação e comprovar se faz sentido ou não. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente ver
testar, validar e voltar. Se você for detalhar, aí é mais coisas, certo? Então, para a gente fechar, temos aí mais 2 minutinhos. Vamos fazer a fonte de receita. Coloquem aí 2, 3 fontes de receita que vocês gostariam, pensam para o projeto de vocês. Pode ser mensalidade, anuidade, anúncio, freemium. Vocês conhecem o que é freemium? Uma parte de graça e uma parte paga. Como assim? Estou tentando lembrar. Gmail tem o Drive, se você tem até 15 GB de graça. Mas se vocês usarem muito, passado 15 GB, ele entra na parte paga. Isso é um freemium, tá? Uma parte de graça, uma parte paga. Beleza? Coloquem aí, fonte de receita. 1 minutinho aí. Foi? Fechou aí? Conseguiram? Eu não estou vendo que consegui não tá azul aí não. Hã? Diga aí. Porcentagem no serviço da prestadora. Porcentagem no serviço da prestadora. Aluguel de sala. Utensílios. Venda de utensílios. Anúncio. Cobrar a classificação elevada das profissionais. Eu quero ter um destaque, eu vou lá e pago. Oi? Não, estou falando de ganhar dinheiro. Tudo você tem que ganhar dinheiro. Vamos supor assim, para você fazer o serviço, você ganha R$100, tá? Aí eu faço 2, 3 serviços, é legal? É legal. Mas se eu disser assim, se tu me pagar mais R$20, se tu me pagar R$20, né, porque é de graça. Se tu me pagar R$20, em vez de 3, vai para 8. Vale a pena? Curso, né? Educação, então. Na verdade, a gente tem dois segmentos, que seria a pessoa que vai, o cliente que vai consumir, que vai usar o serviço, e tem uma pessoa que a gente quer que se cadastre no nosso aplicativo, nossa colaboradora. A gente está fazendo como se fosse só para o cliente final, na verdade. Esse que é o problema. Todo mundo usa, todo mundo paga. Você está pensando como colaborador. Como colaborador, você tem uma parte desse lucro. Se ele não vai pagar essa parte desse lucro, você substitui de outras formas. Tá? Por exemplo, tu vai usar meu aplicativo de graça. Tá? Tu vai pagar R$1 de taxa de serviço. Beleza? É uma forma de fazer. Que é o jeito que a Uber faz.
Uber não, desculpa, iFood, né? 1%, um real. E você paga o cadastro, o proprietário. Mas eu quero ganhar destaque. Se eu estou vendendo, quero vender mais. Então eu pago anúncio, por exemplo. Eu estou do lado de cá, agora do cliente. Eu gosto muito, pago o valor justo, mas tem muito anúncio. Eu vou pagar para não receber anúncio. Eu tô com essa parte gratuita, mas eu quero dar um upgrade na minha conta. Ver as melhores classificadas, fazer pré-agendamento, ganhar material de graça. Então você vai pagar uma mensalidade. Então tem diversas formas de fazer. Beleza? É só pensar que os dois utilizam o teu produto, os dois têm que contribuir de volta. Show? Então, pessoal, parabéns, vocês preencheram resumidamente o Canvas de vocês. E se isso aqui dá certo, existe um evento que acontece de 3, 4 vezes aqui em Fortaleza. Ele se chama Startup Weekend. Tá? Você já ouviu falar? Startup Weekend. Ele acontece... O último que aconteceu foi lá na Unifor, tá? E o que acontece nesse evento? São 54 horas direto para você sair da ideia de vocês para o Canvas, para rodar esse aplicativo e sair no domingo funcionando. Você entra na sexta de noite, sai domingo à tarde, no final da tarde, já com dinheiro na mão. Por quê? Porque é uma imersão dentro disso aqui. De como fazer empreendedorismo, de como desenvolver negócio, de como colocar na prática, tá? Então, isso que vocês fizeram aqui nessas 2 aulas é tipo a primeira 1 hora do Startup Weekend, tá? Então, é uma imersão muito bacana e essa metodologia que eu fiz com vocês é a mesma metodologia do evento, beleza? É uma metodologia que acontece e que é muito bacana, que se vocês um dia puderem participar, é muito legal. Esse é um evento, inclusive, internacional, que acontece aqui, certo? E esse é o Canvas. Vocês têm alguma dúvida do Canvas? Tiveram alguma dificuldade? Acharam legal? Isso aqui, como eu falei, esse é o Canvas de modelo de negócio. Às vezes, tem diversos outros Canvas, inclusive de proposta de valor, para organização financeira pessoal, enfim. E aí eu ia trazer esse aqui para vocês, que é um lá do ICC, que é um Canvas para um mapa de empatia, tá? Vou só explicar ele por cima, mas isso não vai preencher. Mas caso eu vi que talvez vocês apresentem o pitch no final, em alguma coisa assim, então vai servir para você conhecer melhor o seu cliente, tá? Vou botar aqui na tela para quem estiver em casa acompanhar. Certo? Pronto, deixa eu só dar um zoom. Certo? Esse é um mapa de empatia. O que ele faz? O que acontece? Quando você sai do Canvas e vai para a prática, quem é a primeira pessoa que você enxerga? Eu tive uma ideia, coloquei ela no papel, agora eu vou fazer a execução dela. Saí de casa, fui vender a minha ideia. Para quem que eu vendo? Para o meu cliente. E o que eu preciso ter com o meu cliente? Empatia. Eu preciso entender as dores dele. Eu preciso saber o que a minha solução vai dar de vantagem para ele. Por que a minha solução é importante? Por que ele vai cair no chão chorando para ter a minha solução? Por que ela vai mudar a vida dele? Eu só consigo fazer isso através de um processo de feedback, de escuta, um mapa de empatia que seja, tá? Para vocês entenderem esse cliente e daí perceber que o feedback que ele vai dar para vocês, o retorno, ele é muito potente para ajustar o seu negócio. Lembra do que eu falei? Fazer rápido para errar rápido. Eu só sei que eu errei quando o meu cliente me diz, seja não comprando, ou seja, falando mal de mim.
tá? Qual é o serviço que todo mundo usa, mas todo mundo fala mal? Internet, hospital, todo mundo usa e fala mal. Conta de luz, todo mundo usa, todo mundo fala mal. Por que eles não fazem isso? Até agora ninguém fez, mas na hora que um fizer e botar para frente, quebra a banca, né? Derruba todos os concorrentes. Então, é isso que a gente precisa ver. O feedback você vai ter, seja ele direto, né, na sua conta, o dinheiro, o cara não comprar de você, seja através desse retorno aqui. Isso, mas ninguém nem liga, isso é fofoca. Vocês já ouviram um site chamado Reclame Aqui? O Reclame Aqui está convertendo gigantescamente. Se você entrar lá, você vai ver o tamanho do impacto de uma empresa que trata mal um cliente. Ele bota no Reclame Aqui, quase instantaneamente, né? Já tem alguém para responder. Por quê? Porque isso mostra negativamente que a empresa está fazendo o serviço dela, mal feito, né? Então, é um mapa de empatia digitalizado, que é o Reclame Aqui, certo? Quem consegue escutar e melhorar mais rápido, consegue atender mais rápido e fazer esse processo ser mais valoroso, certo? Então, o mapa de empatia é esse instrumento que você pode fazer na sua pesquisa. E como que eu faço para funcionar? Você precisa usar a sua boca, ir lá na rua e falar com o seu cliente. Sabe o que quebra muita gente, muito empreendedor? Falar com o cliente. Eu quero empreender, mas eu já tenho 25 anos de empresa, já sou um gerente, já sou um diretor, fiz uma solução fantástica para o SUS, mas eu nunca fui na fila do SUS. Tenho até medo. Não quero ir não. Como é que você vai fazer uma solução para o SUS se você não conhece o cara do SUS? Do mesmo jeito, diversos outros. Eu tenho uma grande solução para o mercado de, sei lá, para o supermercado. Mas eu não uso supermercado, só vou no atacado. Poxa, como é que tu vai solucionar uma coisa que tu nem usa, tu não conhece? Você tem que conhecer. É por isso que a gente fala que para solucionar um problema, fica mais fácil quando você tem domínio desse problema, tá? Isso quando eu não conheço, não sei de nada, eu consigo fazer uma solução bacana daquele negócio? Você até consegue fazer a solução, mas se você não valida com o teu cliente, a tua solução está fadada a quebrar, seja agora ou lá na frente. Beleza? Então o mapa de empatia é isso, tá? Objetivo: quem são minhas pessoas, quem são meus clientes e o que preciso fazer para alcançar esse cliente. Tem um aplicativo para o SUS. O que eu tenho que fazer? Ir na fila do SUS. Tem um aplicativo para o médico. O que eu preciso fazer? Ir lá no consultório do médico. Tem um restaurante. Tenho que fazer o quê? Eu vou lá onde tem restaurante. Pesquisa de mercado. Manicure. Vou no salão de beleza. Beleza? Qual é o meu objetivo nisso? É entender o que ele pensa e o que ele sente, tá? Através das suas dores, do seu desejo, certo? O que hoje é mais difícil para você nesse processo? Cara, o atendimento aqui é horrível, demora demais, é sujo, não consigo ser bem atendido. Enfim, essas são as dores. Desejo. Eu queria que fosse muito mais rápido, eu queria que fosse mais seguro, eu queria que fosse mais intuitivo, queria que até minha avó usasse, que ela tem muita dificuldade de usar a internet. Esse é o desejo, certo? Como você faz para colher isso? Falando e escutando, tá? Escuta o que ele diz, escuta o que ele fala e o que ele faz quando entra na tua loja. Isso diz muito do teu cliente, certo? Mapa de empatia é um instrumento para o feedback de vocês. E para ir ao final do nosso... Opa, não é aqui não. Chegando no finalzinho, tá? Todo esse processo seria um processo de design think, tá? Mas o que a gente falou um pouquinho foi do design sprint, tá?
que foi entender meu cliente, entender meu produto, entender o que eu quero fazer, aí amplio ao máximo, faço hipóteses, faço brainstorm, jogo todas as hipóteses na mesa. Depois que eu fiz isso, eu defino. Poxa, isso aqui não faz sentido. Esse aqui é melhor deixar para a fase futura. Esse aqui eu faço agora, tá? Definir. Vejam que é sempre expansão e afunilamento. Depois faço uma divergência com a minha equipe e decido o que eu vou fazer. Depois eu prototipo e valido. Tá? Isso com tudo. O Design Thinking ele tem 12 passos. Ele vai da ideia, ação, até a prototipação, MVP, teste, hipótese. Enfim, é um processo bem grande. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem o que a gente fez aqui nessa etapa passada. Beleza? E para finalizar, pessoal, lembra que eu disse que o que importa é fazer os olhos da pessoa brilhar? Como que a gente faz para a pessoa se apaixonar pela minha ideia? Primeiro é estruturar, deixar ela bonitinha, né? Foi o que vocês fizeram. Depois é vendas, pitch. Isso, eu nunca vendi nenhum chiclete na minha vida. Eu não falo nem direito. O pitch, ele tem uma estrutura. Ele te ensina um passo a passo básico de como você fazer essa fala, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de algumas perguntinhas de uma das consultorias da Zeppelin, só para você ter uma ideia. Primeiro que existem diversos tipos de pitch. Pitch é a apresentação, tá? Você sabe por que tem esse nome, pitch? Que quando imagina que você está numa empresa, aí passa o dono da empresa, ele entra, você diz assim, eu queria fazer uma apresentação para você. Aí ele diz, vem comigo, a gente vai conversando no elevador. E aí durante a subida do elevador, você vai falando a apresentação para ele. Esse cara não tem tempo para te receber na sala dele. Tu só tem esse tempo do elevador para encantar essa pessoa. E o que ele precisa saber? Ele precisa saber qual é o problema que está solucionando ele. Por que ele está te escutando? Cara, eu vou mudar a tua empresa. Eu vou fazer esse teu problema aqui de ineficiência sumir. Eu vou aumentar os teus lucros. Né? Qual é o problema que tu vai solucionar dele? Por que esse problema é relevante? Mercado. Quanto que isso impacta na vida das pessoas? Tem gente que chega lá no hospital e diz assim, ó, cara, tem uma startup que vai salvar muitas vidas. Certo, é um problema. Mas isso vai salvar como? Qual é a relevância que você está dando para realmente dessa doença? Ela tem esse impacto todo mesmo? Às vezes nem é. Às vezes é uma solução de armazenagem de medicamento que impacta pouquíssimo na vida do paciente, porque a gente já faz um processo já eficiente nesse sentido. Entendeu? Então, às vezes a pessoa não conhece o local que ela vai apresentar e apresenta qualquer coisa. Então, o problema precisa ser relevante para aquela pessoa, certo? Como vocês vão resolver? O mercado já oferece alguma coisa? Tem concorrente vocês? Os meninos aqui, quando vocês falaram, eu já lembrei logo da startup do Thales Gomes, né? Agora não vou lembrar o nome da startup, que faz basicamente a mesma coisa. Serviço para conectar as manicures, pedicures com quem precisa em home care, né? Em home office. Vai até a casa da pessoa. Não é isso? O que eles... Na rua também. O que ele viu? Na casa, a manicure acha caro, porque às vezes é longe. E não compensa a viagem. O que ele fez? Botou no aeroporto. Na rua também. Aí a ideia dele fica dentro do aeroporto. Você está lá, passa muito tempo no aeroporto, às vezes, vai lá e faz a manicure e a pedicure. Tá? Então você já tem um concorrente. Copia não. Então, conhecer o mercado é importante, mas conhecer entendendo que o quê? Já tem uma solução parecida com a minha. Não tem problema. Existem 8 bilhões de pessoas. Alguém pensou numa ideia parecida com a sua, mas a sua tem um diferencial. Nem que o diferencial seja o seu jeito de vender, a sua forma de entregar, o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Tá? Isso é muito importante.
saber o que faz de você especial. Quanto custa desenvolver a tua solução? No caso, se for um investidor, quanto é que ele vai ter que te pagar para fazer isso rodar? Eu já cheguei para um investidor e disse assim, cara, eu vou te dar essa solução, eu tenho essa solução, ela vai tu gasta 2 milhões com essa ineficiência e eu vou vender por 20 mil. Ele diz assim, cara, eu estou no Brasil inteiro, eu sou gigante, você é que vai me pagar para a solução funcionar. Aí tu não está vendo problema, tu não está vendo que esse problema não é meu, o problema é teu. E aí a gente fechou a negociação. É saber se posicionar. Quando você está no mercado, os grandes vão querer te engolir, tá? E os pequenos geralmente vão estar com você. Quando você acredita na tua solução, quando você acredita na ideia, sabe do teu diferencial, comprova esse valor, você tem que ser firme, tá? E é aqui que a gente bate nisso, no teu diferencial. E como tu vai desenvolver essa ideia, é o teu jeito, tá? Muitos dos investidores, eles até aportam dinheiro, mas o grande diferencial é o aporte intelectual, que a gente chama de smart money, certo? Por quê? Se eu te dou, sei lá, 500 mil reais, daqui a um ano tu pode ter mais um centavo na tua conta. Se eu te abro portas para grandes empresários, e se você for bom, né, para vender, você vai ter muito mais do que 500 mil reais. E vai ser muito mais difícil você falir com esses contatos que você tem, porque eles vão gerar outros contatos. Entendeu? É smart money. Às vezes um investidor entra na startup, na empresa, não só para colocar esse dinheiro, para colocar esse contato, mas para dar o know-how de gestão dele. Porque o cara já faliu outras 10 empresas, já tem 20 anos de mercado, e tudo que tu for fazer, ele já deu 2, 3 passos na frente na empresa dele. Então ele sabe onde é que está a dor, sabe onde tu pode errar e sabe onde tu pode potencializar, tá? Isso é investidores, tá? Qual o preço que tu vai cobrar pela sua solução, que é o que a gente tinha feito anteriormente, né? O teu modelo de negócio, ele vai ter um preço, seja percentual, seja fixo. Quanto é necessário investir e quais são os ganhos para o interessado. O que acontece? Hoje a gente tem 4 etapas, tá, de uma startup. Ideação, que é o que vocês estão. Operação, que é quando vocês saem daqui e começam a ir para o mercado e vender. Tração, que é quando você sai do Ceará e começa a vender para o Brasil. E scale-up, que é quando você sai do Brasil e começa a vender para o mundo. Tá? O investidor anjo, ou ele chama de FFF, né? Investidor familiar, que é o seu pai, que dá o primeirinho dinheirinho ali, ele entra na fase de ideação, geralmente 100, 200, 300, 500 mil reais, pelo PowerPoint que vocês fizeram aí hoje. Se a sua solução for boa, se você tiver lábia, o cara até investe até 500 mil reais. Isso é viagem, não existe. O Centelha investe 80 mil no seu PowerPoint, no que você fez aí. Tá? E aí, se você for na fase de vendas, aí vai de 1 milhão até, enfim, vai aumentando o valor, tá? Então, quando você vê na televisão, a startup cearense conseguiu 5 milhões, conseguiu 10 milhões, virou um unicórnio, conseguiu 1 bilhão. É dessa fase aqui que a gente está falando, de tração, scale-up, crescimento de mercado. Beleza? Mas todas passaram pelo mesmo processo que vocês. Pessoal, é isso. Temos 2 minutos, se vocês tiverem dúvida, é agora. Encerramos um pouquinho sobre da ideação, a prototipação, até modelo de negócio, um pouquinho de pitch, design sprint, toda a parte de custom development e um pouquinho de design think para vocês terem esse gostinho, tá? Claro, em 4 horas não é possível a gente falar de tudo. Mas tentei resumir, dar um caminho, tentar botar uma prática para vocês verem como funciona. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, queiram saber um pouquinho mais, me segue no Instagram. Ou então no ICC Biolabs, tá?
E é isso. Agradeço. Obrigado, professor Jorge. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que estão aqui. Valeu. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Dúvidas, considerações aí, Luiz? Agradecer aí esses dois momentos. Eu espero que a gente ponha a mão na massa aqui para algumas coisas e esteja interagindo com você aí. Show, estamos à disposição. Pessoal de casa, fez a dinâmica aí também? Porque a gente me falou que assiste depois, grava. Ah, depois? A Juscelina disse que não perdeu nenhum. Olha aí que ó. Pois é isso, pessoal. Obrigado. Pessoal.